Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre alimentos congelados. Então a gente vai falar tudo sobre alimentos congelados no vídeo de hoje, sobre aqueles que a gente faz e congela em casa artesanalmente, sobre aqueles que são comprados congelados diretamente no supermercado. Se a gente perde vitaminas, se a gente perde minerais, se eles são bons para a saúde, o que a gente tem que observar? Então nesse vídeo eu vou tentar dar uma explanação geral sobre o assunto e de repente até sanar algumas dúvidas que vocês têm. Então não sai daqui, fica comigo. Para quem não curtiu ainda o canal aqui no YouTube, clica aqui no curtir e ativa o sininho para receber todos os novos vídeos que estão lançando no canal. Bom, então vamos começar. Então, por que eu resolvi falar desse assunto hoje? Porque nós, mulheres, quando a gente está amamentando, é difícil mesmo a gente parar e fazer toda aquela refeição que a gente vai começar a conversar bastante, que é extremamente necessário para a gente se manter saudável, né, durante todo o processo do pós-parto e amamentação, né? Porque a gente passou por um processo de gestação que, de uma forma ou de outra, desnutre o nosso corpo. Falando assim, na questão de minerais, vitaminas e nutrientes. Mesmo que a gente ganhe peso durante o processo da gestação, né, e perca todo esse peso, né, ou não, durante o processo do pós-parto, a gente tem possivelmente muitas deficiências nutricionais, que hoje a gente chama como desnutrição dos micronutrientes e fitoquímicos, tá? Que são as vitaminas, os minerais e os antioxidantes em geral, né, que a gente chama hoje de fitoquímicos, que podem reduzir no processo tanto de gestação quanto da amamentação, porque a nossa alimentação ela é realmente mais deficiente. E no processo do pós-parto, no momento do pós-parto, quando a gente está com toda aquela carga, né, emocional alterada, o bebê demanda muito tempo da gente, a gente acaba se esquecendo, né, e acaba esquecendo de cuidar da nossa alimentação. E hoje eu vou conversar com vocês como a gente pode estar mantendo essa alimentação num padrão saudável e que a gente consiga fazer isso na nossa casa e consiga ser prático, porque a gente precisa de praticidade. Senão a gente não consegue dar conta de fazer todo aquele monte de alimento com o bebê às vezes chorando, bebê que não dorme, como era o meu caso, né? Meus filhos pouco dormiam. Então eu vim aqui dar algumas dicas para vocês do que eu fiz no meu pós-parto, do meu primeiro filho, como eu fiz algumas restrições, algumas não, né? Várias restrições alimentares enquanto eu o amamentava. Eu mesmo que tinha que cozinhar minha própria comida, porque era tanta restrição, eu tinha que fazer em cozinha separado, não podia ser minha mãe que fazia, ou minha sogra, ou alguma amiga, tinha que ser eu mesma. Então eu fui criando alguns métodos de conseguir fazer com que a minha alimentação, dentro daquele monte de restrição, fosse a mais saudável possível, né? E acabei trazendo, né, para minha vida essa questão dos congelados, né? Então a gente vai começar falando da questão dos congelados, daquele que a gente pode fazer congelado em casa e se existe alguns produtos, né, vendidos em mercados que a gente pode ter o consumo, né, e o que observar nesses produtos para que a gente veja se são produtos um pouco mais saudáveis, tá? Então, primeiro eu vou começar a falar para vocês que cozinhar com bebê é fácil? Não, nada fácil. Então a gente precisa, primeira coisa, se organizar. Então eu vou pedir para o pessoal da edição para colocar uma foto aqui agora. É uma foto minha com a minha filha, ela tinha em torno de 1 ano, um pouquinho. E vocês estão vendo que ela está comigo na mochila ergonômica. E nesse dia eu estava fazendo uma beterraba, eu estava cozinhando, né? E nesse caso eu tirei a foto com a beterraba. Que pra mim é um legume super fácil de preparar assim na hora, ponho pra cozinhar, volto a ficar com ela, depois só decasco e pico. Mas pra dizer que quando a gente tem um bebê um pouquinho maiorzinho, a gente já pode colocar, né, fazer na mochila ergonômica ou fazer as amarrações de slim, que é muito usado, né, para os bebês africanos, isso já é usado há muitos anos. Então, é interessante sim a gente saber que a gente pode, né, o bebê que não dorme, não fica quietinho no berço, ou que não dorme, ou que não fica quietinho no carrinho,
a gente pode ali ter uma meia horinha que a gente consegue rapidamente preparar alguma coisa que é saudável, tá? Lembrando mais uma vez, a alimentação e a nutrição, pra mim, tudo bem que eu sou nutricionista, né? Tô puxando a sardinha pro meu lado, mas é essencial na mãe que amamenta, pra gente não ter tantos problemas no pós-parto, tanto problemas de anemia, quanto a depressão pós-parto. A gente tá falando muito de nutrição para prevenir a depressão pós-parto, né? Queda de cabelo, a perda de peso que, né, foi acumulado, o retorno da resistência à insulina ou do diabetes. Então, tem uma gama de fatores que a gente pode estar melhorando no pós-parto quando a gente simplesmente melhora a nossa alimentação. Vai ser uma alimentação perfeita, maravilhosa? Sempre não, não vai, né? Eu costumo dizer que a alimentação no pós-parto é igual aquele monte de conto de fadas, né? Que quem ainda não tá adepta, né? Se é o primeiro filho, vocês vão aprender a ler muitos continhos de fadas, né? Que se não existir a bruxinha, não é uma história, não tem graça. O que a gente tem que fazer? A gente tem que conter, né, a bruxa. Só isso. Então não dá para ser, né, um conto de fadas com o castelo brilhante. Nem sempre dá para ser assim. Mas se na maior parte do tempo você se dedicar à sua alimentação, e eu vou falar e vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo que a dedicação, ela pode ser um dia na semana, né? Ela pode ser pedir ajuda de alguém, né? Uma rede de apoio, que é extremamente importante. Se você tiver uma rede de apoio, facilita muito o seu momento de fazer compra de mercado, do próprio preparo desse alimento. Então, a rede de apoio é para a mãe que amamenta, né? A gente costuma dizer que a mãe não amamenta sozinha. Essa rede de apoio pode ser a sogra, a mãe, uma amiga, a vizinha, uma pessoa que você contrate para te ajudar nessa questão alimentar, o marido, né? Então, ficar meia horinha à noite com o bebê no colo, enquanto a mãe prepara alguma coisa também, ou no final de semana. Então, dá pra gente fazer sim, e é extremamente importante que vocês entendam que a alimentação é um pilar extremamente eficiente no controle das repercussões do pós-parto e da amamentação, né, ao longo da vida adulta dessa mulher depois que ela desmama. Então, vamos falar então diretamente da questão dos alimentos congelados. Então, Mirella, o que eu posso fazer, como eu posso me organizar para manter essa alimentação regrada? Gente, eu fiz muito. Congelamento dos alimentos. Então, quando você consegue, por exemplo, quem não viu aí as receitinhas que eu posto, tem uma receita de arroz com frango, né? E sempre vai tendo receitas que eu vou postar aqui no feed. Eu sempre faço quantidades maiores, né? E congelo essas quantidades do alimento pronto. É interessante entender que praticamente todas as preparações podem ser congeladas, exceto batata, tomate, exceto se não for molho, né? Mas a maioria dos alimentos, eles são passíveis, sim, de congelamento após o preparo. A gente só tem que tomar dois cuidados principais. Você pode, por exemplo, preparou lá o alimento, deixou na geladeira e depois de deixado na geladeira, ele refrigerado já, você congelar ele frio. Por quê? Para não criar aqueles cristais, né, quando a gente congela ele quente, ele faz um vaporzinho. E aí aqueles cristais de água, né, vão decantando e formando gelo. E esse gelo, a hora que você descongela essa comida, fica uma comida aguada, né? Você vê que solta líquidos dessa comida, então não é legal. Então o ideal é que você esfrie dentro da geladeira e congele esse alimento já frio. Só atenção, gente. O alimento ele pode ser congelado até 2 dias no máximo de preparo. Depois disso, ele já começa o processo de deteriorização através, né, de processos bacterianos, e aí não é ideal congelar. Geralmente, o alimento processado por nós em casa, eu congelaria por no máximo 2 meses, tá? Não mais do que isso. Então, primeira coisa, você deixa ele ficar gelado, né? Refrigera ele na geladeira e depois você sobe para o freezer e congela. Se não, se aquele alimento, por exemplo, eu tive uma pessoa que me ajudou no pós-parto, que ela veio para minha casa um dia e ela me ajudou a fazer um monte de coisa, um monte de comida. E aí a gente foi refrigerando. Como que eu refrigero?
né? Então, por exemplo, a gente faz uma carne moída, né? E aí você pega essa carne moída quente, põe num recipiente e não mergulha, né? Deixa ela um pouco imersa, obviamente para não cair água dentro dessa comida, você imerge ela numa água bem gelada com gelo, tá? Aí você faz o refrigeramento rápido e aí sim você pode subi-la para o congelador sem ter esse perigo de estar formando esses cristais de gelo após o congelamento. Então, ou você refrigera antes na geladeira, ou você pode fazer o processo de resfriamento rápido, né, que a gente chama de choque térmico, refrigerar e já congelar. Outra observação aqui, se você for congelar esse alimento já frio, você até pode congelar ele em potes de plástico, lembrando que não se deve descongelar a quente no pote de plástico. Se você for congelar ele no pote, congelar ele ainda quente, ou fazer a imersão, né, colocar esse alimento quente para fazer a imersão e depois congelar, você sempre põe no pote de vidro, porque o plástico, em contato com o quente, ele libera muito bisfenol A. A gente vai conversar sobre as toxinas ambientais, os disruptores endócrinos, nome comprido, né? Depois eu vou explicar mais sobre isso em outro vídeo. Mas o BPA, ele é um disruptor endócrino e ele não é indicado você colocar nada quente num potinho de plástico, tá? Então, quando você for fazer o alimento e congelar ele já pronto, o alimento processado, né? Vou chamar de processado, mas ele não é processado, ele é preparado. O alimento artesanalmente preparado, ou você deixa ele gelar na geladeira, ou você resfria ele nesse resfriamento rápido e congela, certo? Legal. Quando a gente, por exemplo, não tem alimento pronto, né? Eu fiz, no caso, um arroz com frango, eu já fiz uma pseudo-feijoada, que já é um alimento, né, uma preparação, mas você também pode congelar alimentos in natura. E aí eu vou pedir para o pessoal me incidir uma outra tabelinha aqui, para eu conversar um pouquinho com vocês sobre essa tabela. Essa tabelinha, ela mostra pra gente como a gente pode estar fazendo para congelar alimentos in natura, o famoso branqueamento, tá? Então, o que é branquear? Em primeiro lugar, o branqueamento nada mais é do que você dar um susto, aquele famoso susto, né? No legume, né? Você dá aquela pré-cozida nele, tá? E aí você imerge ele numa quantidade de água gelada, com gelo, tá? Então, geralmente, você coloca mais ou menos ali 300 gramas do vegetal, você cozinha ele rapidinho, tipo 2, 3 minutinhos, ferve na água fervente e depois você coloca mais ou menos 300 gramas em 2,5 litros de água gelada. Aí você imerge ali um pouquinho, dá aquela quebrada e aí você branqueou. Você pode colocar isso, eu geralmente coloco naqueles saquinhos que vão pro refrigerador mesmo. Você resfria esse legume e guarda já lavado, higienizado e pré-cozido no freezer. Eu, por exemplo, aqui em casa sempre tenho, que são, né, básicos, cenoura, mandioquinha, batata doce, brócolis, vagem, abobrinha, eu não oriento fazer, porque eu acho que ela fica muito mole, ela não fica tão al dente, cheiro verde, alho poró, molho de tomate, mas molho de tomate é um outro quesito, eu falo depois. Então, ter alguns legumes que são coringas, eu acho bem interessante. Agora, volta a tabelinha para mim, pessoal. Agora, essa tabela, ela mostra que a gente pode fazer isso com vários e vários alimentos, né? Então, aqui mostra a tabela de tempo, né? De cocção e resfriamento. Então, você pode fazer com a beterraba inteira, com chicória, com cogumelo, com milho, né, com palmito, com pimentão. Então, é passível, essa tabelinha eu vou deixar aqui também no feed, depois que esse vídeo for publicado, para vocês terem essa
referência também, para quando esquecer, lembrar do que você pode estar fazendo. Então, deixar os legumes ou folhas já pré-congeladas já te ajuda um bocado. Eu, em casa, o que eu faço? Vou fazer um arroz, não tô com tempo, tá? Vou fazer um arroz, eu já pego os congeladinhos, já jogo junto com o arroz e já cozinho. Ou, vou fazer o arroz na panela de arroz. Eu ponho o arroz embaixo, coloco aquela coisinha em cima, os legumes só desço ali, tampo e ponho na tomada lá. A hora que ficar pronto, ficou tudo pronto. Daí só coloco um sal, um azeite, um limão, os legumes estão prontos, o arroz tá pronto. Só falta ali a proteína vegetal ou a proteína animal e uma leguminosa, né? Então, quando a gente faz a parte de congelamento, deixa uma praticidade muito grande na nossa vida. Então, congelar alimentos já prontos, preparados, é uma boa dica. Quando for congelar alimentos in natura, seguir esse processo do branqueamento. Cozinhar e depois resfriar rapidamente, né? Existe um processo que chama de ultra resfriado, né? A gente não vai fazer isso em casa, mas você resfria rapidamente. E aí depois você pode armazenar em saquinhos específicos ou mesmo em potinhos de plástico, porque aí já vai estar gelado dentro do seu freezer. E aí, assim, falando em outras coisas que podem ser congelados, eu sempre deixo um arroz temperado e congelado. Essa dica a minha mãe aprendeu, não me lembro com quem, e às vezes eu faço muito. Então, o que é esse arroz congelado? Esse arroz temperado congelado. Vamos supor que eu vou fazer um arroz hoje. Em vez de eu fazer aqui em casa a gente faz uma xícara, né? Eu faço 2 ou 3 xícaras. Já coloco bastante alho e cebola, coloco os temperos que eu sempre costumo colocar. Pode ser o curry, o alho poró, o cheiro verde, às vezes eu coloco orégano, salsa desidratada. Você vai misturando lá alguns temperos, que também são importantes fitoquímicos, né? E refogo. Refogo. Antes de pôr a água e colocar o sal, eu tiro aquele arroz cru já temperadinho e congelo. Então, assim, quando eu quiser fazer um arroz ou precisar de um arroz, é só você não precisa nem descongelar, tá, gente? É só jogar dentro da panela, jogar uma água quente, colocar o sal e deixar cozinhar. Também é uma ideia bacana, um processo de pré-preparo, né? Não é um produto pronto, não é um produto in natura, é um produto pré-preparado, tá? Então, também dá pra gente fazer e você consegue ter uma refeição já semi-pronta. Outra coisa que é pré-preparado também são os feijões e as leguminosas, né? Então, feijão preto, feijão azuki, feijão carioca, você também já pode deixar cozido, né? Ou resfriar na geladeira, ou fazer pelo processo de refrigeração rápida e guardar no freezer. Também, depois só deixar ali, só temperar e deixar cozinhar, tá? Outras leguminosas são passíveis? Sim. O grão de bico também dá para você deixar pré-cozido. Só não indico lentilha e ervilha porque elas vão ficar muito molinhas. Se você for fazer um creme de ervilha ou um creme de lentilha, dá para fazer, porque ela vai ficar mais mole. Fora isso, não. Mas o grão de bico você consegue congelar. E eu congelo o grão de bico de 2 formas. Ou o grão de bico mesmo, né, para fazer de repente uma salada ou uma sopa de grão de bico. Ou eu congelo uma massa de grão de bico, que eu gosto muito de fazer, para virar uma torta. Eu já deixo a massa pronta e congelo, né? Geralmente eu faço uma quantidade sempre maior, metade eu uso naquele momento, metade eu já deixo congelado. Ai, Mirella, mas eu vou ter que ter um freezer enorme, né? Às vezes não, dependendo da quantidade de pessoas que tem na casa, não vai precisar ser tão grande. Se for você, seu marido e o bebê que ainda mama, são 2 pessoas. Você consegue congelar em porções pequenas. Mas facilita muito o nosso dia a dia. Porque dessa forma, você não fica, ai meu Deus, então, o que eu vou comer hoje? E nessa do que eu vou comer hoje, você compra alguma coisa de fora e deixou de fazer uma alimentação saudável, né? E isso, tudo isso que você me falou, Mirella, legal, congelar, entendi. Mas como que ficam as vitaminas desses alimentos? Então, gente, falar que a vitamina vai se perder, não. Quando você pega um alimento in natura, né, como a gente falou dos legumes, das verduras que você consegue fazer por esse processo de branqueamento, você praticamente
estabiliza as reações de oxidação entre as vitaminas. Vai ser igual você pegar um alface agora, da hora de comer, pegar aquele alface que você congelou? Não, mas vai ser 80% igual. Então, vale a pena você apostar nesse tipo de organização para que você tenha uma alimentação saudável, mesmo nos dias que está mais difícil. Porque bebê, gente, tem dia que tá... Nossa, tem dia que o bebê tá ótimo. Você fala, meu Deus, é outra criança. No outro dia, é outro bebê. Então, quando você organiza a sua alimentação, já deixa tudo pré-organizado, é só você ir lá descongelar. E, olha, posso dizer que se você tiver um arroz pré-preparado, um feijão pré-preparado, uma carne moída pronta e os legumes pré-preparados, você faz a sua refeição ali em 15 minutos, você tá com uma refeição pronta. E aí você já faz o dobro para deixar para janta, né? Então, a questão de você organizar e congelar facilita muito, dá muita praticidade e as perdas de nutrientes são bem pequenas. Esses congelamentos eu sempre indico para que aconteçam até 2 meses, tá? Para que a gente não tenha tantas perdas de oxidação dos nutrientes dos alimentos. Tanto dos alimentos in natura, quanto, por exemplo, de um feijão congelado, quanto de uma preparação completa, né? Pode ser o arroz, pode ser uma panqueca, uma massa de panqueca, que também dá para deixar congelado. Pode ser um frango desfiado, pode ser um peixe temperado, pode ser um salmão assado, pode ser essa torta de grão de bico, por exemplo, você já pode deixar ela pronta, congelada. Pode ser um quibe congelado, pode ser outros alimentos, né? Eu vou passar aqui para vocês, né, durante todo esse tempo que a gente tiver nas redes sociais, muitas e muitas receitas, e geralmente as receitas vão ser receitas práticas e congeláveis, porque eu sei dessa necessidade que nós mães temos e precisamos, porque às vezes não dá tempo mesmo, tá? Eu cheguei uma época até comprar, porque eu não gosto do plástico por conta dessa questão do bisfenol, mas você consegue achar na internet umas marmitinhas de papel, que elas são aquelas marmitas, abre parênteses, né? Daquelas lasanhas que a gente compra pronto, que elas são de papel. E eu colocava nas marmitinhas de papéis, aí não tem problema colocar tão quente, colocava um papel filme sem encostar nesse alimento, obviamente, e congelava já pronto. E aí eu colocava no freezer, né? Primeiro refrigerava, né, para não ficar com esses cristais de gelo, depois colocava no freezer e depois descongelava nesse próprio, né, recipiente de papel. Mas isso quando assim tava, não tinha jeito. Aquele dia o bebê chorava o tempo todo, eu tinha que fazer compra de mercado, ou eu tinha que ir trabalhar, né? Então a gente tinha que usar algum jeito de fazer a minha alimentação se manter adequada. Porque se a minha alimentação não fosse adequada, toda a cascata daquele dia ou dos dias que viessem depois ia ser uma catástrofe. Eu ia sentir muita fadiga, uma desenergia. Então, tentar manter a alimentação fazendo essa questão de organização é muito interessante para que a gente não tenha que recorrer a alimentos junk foods ou alimentos hipercalóricos, alimentos que vão deixar a gente cada dia mais desnutridas, né? Substituir uma refeição nutritiva por uma refeição que não é tão nutritiva, ok? Então, as dicas, né, de como congelar estão aí, e lembrando que a perda de nutrientes é muito pequena, realmente não vai ser igual ao alimento in natura, mas é passível de se manter uma alimentação saudável, fazendo congelamento de produtos artesanalmente, que a gente pode fazer em casa, ou com alimentos in natura, beleza? Ótimo! Então, agora vamos para o segundo assunto, que são os alimentos que vêm congelados do mercado. Será que dá para consumir? Não dá para consumir? O que a gente pode fazer? Então, a gente hoje tem uma vasta gama de alimentos congelados. Você vai no supermercado, são gôndolas e gôndolas de freezer que você abre, ali você encontra de tudo. Alimentos minimamente processados, que são aqueles alimentos que quase não têm industrializados, eles não foram industrializados, eles só foram congelados praticamente in naturas, Tem os processados, que são alimentos que você coloca alguns produtos químicos de conservação ali, e tem alimentos ultraprocessados, que são 100% sintéticos, praticamente, eu costumo dizer assim.
Mas agora, graças a Deus, a gente tem uma indústria alimentícia que está olhando muito para essa parte de saudabilidade, de saúde, né? Então você já consegue achar alimentos congelados vegetarianos, veganos, naturais, fit. Então, assim, facilitou a nossa vida. Retomando, é um alimento que eu acabei de preparar contendo as mesmas vitaminas e minerais? Não é. Mas é melhor do que eu sair e ir, por exemplo, não vou falar naqueles lugares que vende lanche e comer ali rapidamente, porque é o que tem. Ou pedir uma marmitex de um restaurante que eu nem sei que tipo de tempero eles usam, né? Porque não vem descrito os ingredientes ou como foi preparado esse alimento, né? A questão microbiológica, que hoje, por conta do coronavírus, a gente levantou muito essas hipóteses, né? Essa questão microbiológica também é importante, sempre foi, mas agora a gente começou a levantar mais essa hipótese. E aí a gente pode sim, e já tem no mercado alguns alimentos, eu vou mostrar 2 aqui para vocês, só de, não vai fazendo marketing, propaganda, eu quero até ver se eu tampo essa propaganda, mas pra gente ter uma ideia de alguns alimentos que são minimamente processados e de alguns ingredientes que a gente pode, de repente, numa emergência, ter e consumir. E aí, assim, o que são minimamente processados? Geralmente são também os legumes e as frutas, tá? Então, eu trouxe um aqui, deixa eu pegar aqui, pra gente não ver. Deixa eu tentar tampar aqui, ó. Esse aqui é tido com um alimento minimamente processado, ó. Se você olhar aqui a tabela dos ingredientes, né? Ele é mandioca e sal. O que é importante a gente olhar? Os ingredientes, tá? Que tá escrito aqui. E aí, a gente vai lá na tabela nutricional e vê nessa tabela nutricional, né? Qual que é a quantidade que tem, por exemplo, se é mandioca e sal, beleza. Então, quanto tem de sal, né? Esse aqui, por exemplo, é uma mandioca, tá, gente? Tem 6,8 miligramas de sal, de sódio, em 4 unidades. Então, gente, 6,8 miligramas de sal é uma quantidade bem pequena. Dá pra gente consumir, sim. Então, de repente, brócolis, ervilha, que a gente acha bastante, seleta de legumes, dá pra gente comprar, sim, já congelado. Porque faz a gente manter uma alimentação saudável, prática e com um pouco de nutrientes ainda ali, tá? Então, minimamente processados não é o ideal. Se não deu tempo de comprar, se não deu tempo de fazer o branqueamento, faz isso ao invés de sair comprando qualquer outro alimento para consumir, ok? Aí tem os que já são processados, né? São os alimentos já prontos. Deixa eu pegar esse aqui. Esse, ó. Esse aqui eu não comi ainda, eu comprei só para mostrar para vocês, mas é uma linha mais natural de alimentos, tanto que a gente vê pela embalagem, é uma linha mais seca. E ele tem, assim, os ingredientes, eu vou ler para vocês. Filezinho de frango, água, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de trigo, óleo de algodão, farinha de arroz, gordura vegetal, sal, linhaça, chia, farinha de aveia, cebola, alho, vinagre e aroma natural de alecrim, tá? É o pior dos mundos? Não, não é o pior dos mundos. É um alimento mais natural, processado sim, mas que em uma emergência não deu tempo, não tenho nada. Acabou toda a minha carne moída, acabou toda a minha sobrecoxa de frango, que era só para pôr para assar, que já estava temperada. Eu posso ver esses produtos, mas você tem que saber ler os ingredientes e ler esse rótulo direito, para não comprar gato por lebre, tá? É o ideal? Gente, não é o ideal. O ideal é que você tenha o seu minimamente congelado lá em casa, aquele que você fez artesanal. Numa emergência, existem algumas saídas, mas você tem que ficar atenta ao rótulo. Nós vamos ter uma aula só sobre rótulos. Então, tem que ficar atenta ao rótulo. Existe no mercado de algumas opções. Se você for em casa de produtos naturais, empórios veganos, você vai ver várias opções que dá sim. Tem a mesma quantidade de nutrientes? Não. É muito menor? É muito menor. A quantidade de nutrientes num produto que já é processado, que é pronto, nesse caso é um filezinho de frango com crostas de grãos.
tá? Então, já é um produto processado. Não vai ter o grão de chia que tem ali, não tem a mesma propriedade que a chia que você come direto em casa. O farelo de trigo não tem, gente, porque foi processado, passou por um processo de aquecimento e refrigeração, a gente não sabe como isso é feito. Há perdas de vitaminas e, nesse caso, grandes, tá? Porque é nível industrial, diferente de quando a gente faz em casa. Mas é uma saída em momentos que a gente tá enlouquecida com o bebê chorando e temos que comer, temos que nos alimentar, né? É uma saída pra gente não escapar para um junk food ou, né, um telefone, os foods da vida. Então, é interessante, de repente, você já ir conhecendo esse tipo de produto que nos mercados, né, maiores, nas maiores redes, a gente já tem contato, né? Então, dá para manter uma alimentação balanceada e nutritiva no pós-parto? Dá, sim. Como que eu faço? Organizando. Como que eu faço? Congelando. Como que eu faço? Pedindo rede de apoio, né? Seja do marido, seja de uma vizinha, seja da mãe, seja da sogra, seja pedindo para alguém fazer, tá? Mas é passível sim. Se você não tiver ninguém, bebê no Slim. Gente, bebê no Slim é uma delícia, a criança vai se sentir super bem, porque vai estar grudadinha com você, né? A gente já tem vários tipos de carregadores de bebê. Na minha época, 7 anos atrás, eu não tinha esse carregador de bebê e eu tive que me virar a fazer a comida que eu comia, aquela comida, né, toda diferente, sem os, né, tinha que testar muita receita e eu tinha que fazer, porque eu passei por isso por 2 meses, enquanto eu amamentei o meu filho, e só eu podia fazer. Eu não podia pedir pra minha mãe, nem pra vizinha, porque todos os cuidados de contaminação cruzada ou traços de alimentos, era só eu que sabia. Senão eu ia ter que ensinar para todo mundo, né? E eu ia ter que não fazer efetivamente. E aí eu tinha que fazer. Não tinha opção. Mas dá. Precisa ter aquele momento de organização. Se é quando o marido chega em casa do trabalho para ficar um pouquinho com esse bebê no colo, né? Porque o bebê não fica bem, então vamos pedir para o marido. E aí você consegue ali em 20 minutos, se você tiver tudo organizadinho, congelado ou já meio limpo, meio organizado na sua geladeira, você consegue. Se é para pedir no final de semana, para a mãe, para a sogra preparar, perfeito. Se é para você preparar nesse final de semana, pedir para o marido ficar, ou para a vizinha, ou para alguém ficar, também perfeito. Dá também. Hoje a gente tem, principalmente agora depois do coronavírus, a gente tem muito hortifruti de entrega, muito hortifruti que já traz o alimento descascado, já picado. É só você dar uma higienizada ali em casa e também fazer o branqueamento rápido e congelar. Então a gente não tem mais desculpas. A desculpa seria se a gente não tivesse essas facilidades, mas hoje a gente tem, tá? E eu tô mostrando para vocês aqui que tem mais facilidades para serem, né, feitas, que é usar o nosso freezer, que é congelar. Tem muitas receitas que eu vou passar aqui ainda e vocês acham muitas outras na internet também de alimentos e preparações que vocês podem congelar. Então, pensa na sua alimentação, pensa que isso é necessário tanto para você quanto para o bebê. Embora o bebê tire de você, né, e as necessidades dele teoricamente são supridas com as suas reservas, as suas não. Se você não repor, a gente vai ter deficiências durante o desmame ou pós-desmame. E todas as intercorrências do pós-parto vão surgir muito piores, tá? Beleza, pessoal? Então, era esse o recado que eu queria dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, podem me escrever, comenta, né? Compartilha com uma amiga que também está passando por isso. Não deixa de mostrar para ela que existe o caminho e que o caminho é se alimentar bem. Até o próximo vídeo. Um super beijo em vocês.